I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Para fugir do Shadowban que o canal vem sofrendo, se inscrevam e assistam os vídeos do Não Sou Geek. A intenção é que o Não Sou Geek torne-se o canal principal assim que ele se tornar monetizado. Vai lá, se inscreve e assiste os vídeos. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E saiu essa matéria na CNN e a matéria é bem interessante mesmo. Cultura do conforto, porque consumimos as mesmas séries, filmes e discos de sempre. Não é apenas um fenômeno da pandemia, mas esse período agravou a sensação de se buscar conteúdos mais familiares. 3 especialistas refletem sobre o tema. Especialistas mais ou menos, né, meu? Mais? Um é especialista em fofoca de televisão, mas tá. Mas a matéria em si é interessante. Em quase 2 anos de pandemia, um dos setores que mais sangraram foi o da cultura, sem condições de provocar aglomerações, seja em casos de shows, salas de cinema ou teatros, o mundo do espetáculo reduziu-se ao contato através das vias digitais. Mas nem isso foi o suficiente para sanar os percalços da classe artística. Sem perspectiva de sair da quarentena ou de voltar a alguma normalidade, o público passou a ignorar novidades e voltar para livros, discos, filmes e séries que lhe traziam alguma familiaridade e sensação de acolhimento. A cultura do conforto não é um fenômeno pandêmico, mas como muitos outros que também não era, foi agravada violentamente por esse período. E isso é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Um setor que realmente foi afetado por isso é o cinema. Mesmo quando eles derrubaram todas as restrições, os cinemas continuaram vazios. Com exceção de um filme, os cinemas continuaram vazios. Eu fui assistir... por exemplo, quando eu vou assistir um filme, eu dou uma consultada para ir em sessões em que tenha o menor número possível de pessoas. Inclusive eu assisti o sensacional, o ótimo filme do Guillermo del Toro, O Beco do Pesadelo. O filme é muito bom mesmo. E na sessão tinham 6 pessoas na sala inteira. E era uma sala grande. Tinham 6 pessoas na sala. Inclusive eu sentei tão longe das outras pessoas. De propósito eu escolhi a última fileira, porque as pessoas normalmente preferem ficar no meio. Eu sempre gostei de ficar mais no fundo, na cadeira central. Sabendo que, as pessoas iam escolher fileiras mais distantes. Então esse fenômeno realmente tem acontecido. Muitas pessoas se acostumaram a não ir mais ao cinema. Desde 2020, produtores e artistas suspenderam lançamentos, alguns adiados até hoje, à espera do melhor momento para realizá-los. Foram filmes, séries, novelas que tiveram suas produções suspensas, até discos e livros foram adiados para o momento em que shows e tardes de autógrafo poderiam voltar a acontecer, em paralelo ao movimento de imunização do brasileiro. O que foi lançado nesse período mal foi absorvido e o público estava envolto mesmo em obras do passado que o lembrava de uma época diferente da que estamos atravessando. Eu acho que em relação aos vários ramos, do entretenimento, o que mais vai sofrer vai ser o cinema. Talvez demore muitos anos ou até década para que o cinema retome a forma pré-pandemia e talvez ele nunca mais retome essa forma. Vire única e exclusivamente um local para lançamento de blockbusters. Filme de super-herói, só blockbuster. Aí bons filmes de menor orçamento seriam lançados diretamente no streaming. E isso é péssimo para a arte, eu digo. Porque eu, por exemplo, não poderia assistir de novo o excelente filme Beco do Pesadelo no cinema. Teria que assistir no streaming. E tem uma coisa no cinema que também nada te tira atenção, que em casa você não tem. Em casa você tá assistindo um filme, é algum barulho, é cachorro latindo, é o celular que tocou, é um vizinho, é isso, é aquilo outro. Tudo que vai tirar a atenção do filme em si. No cinema nada disso existe. Por isso eu ainda prefiro assistir filmes no cinema. Mas eu acho que shows, assim que voltar, vai voltar com tudo, porque música ao vivo é música ao vivo. Teatro a mesma coisa, porque o público que frequenta teatro é um público específico. Então, é um público específico, é um público acostumado. Dificilmente, quando retomar mesmo, vai ter alguma grande alteração. Show é a mesma coisa, Você quer ver a banda preferida, você vai assistir a banda, o músico, o que quer que seja preferido ao vivo, porque tem toda aquela coisa da música ao vivo. Mas o cinema, esse
esse já tomou uma pancada assim absurda. De novelas clássicas ao seriado dos Beatles. Seriado é foda, hein, meu irmão? Minissérie, né? Minissérie sobre os Beatles, né? Seriado dos Beatles é triste, hein? Que recomendo também. Assistam o Get Back. Ver o Paul McCartney dedilhando ali o violão e criando clássicos assim, na hora. É impressionante, cara. Sem autotune, sem 50 compositores para uma música ridícula que é repetindo a mesma frase ad eterno. Passando pelo vasto acervo de conteúdos no serviço de streaming e relançamentos recentes de obras em edição de luxo, sejam em papel, vinil ou Blu-ray. O público reencontrou-se com seu passado como uma forma de mitigar o presente dos anos 20. Produtos mais familiares nos trazem um pouco de conforto em meio a tanto medo, sofrimento e tristeza causados pelo vírus, explica o jornalista Thiago Ney, autor da newsletter sobre cultura. Nos sentimos mais confortável como estamos próximos daquilo que já conhecemos. Além disso, é mais fácil e rápido de ir atrás de algo que já conhecemos do que passarmos dezenas de minutos em uma plataforma de streaming tentando encontrar algo novo e do qual poderemos não gostar, o que pode ser mais uma frustração em uma época já frustrante. E é exatamente isso. Você não vai ter nenhum babaca escroto subvertendo as suas expectativas, você não vai ter nenhum idiota alterando toda uma história para caber na narrativa dele, dos amigos dele do Twitter, ou dela e das amigas dela do Twitter. Você não vai ter nada disso, porque você conhece aquilo. Revisitar conteúdo sempre foi uma realidade, inclusive da era pré-streaming. Eu, inclusive, tinha uma coleção de DVDs de séries. Olha, eu devia ter pelo menos, aí uns 50 box de temporadas, né? Algumas séries com 2 temporadas, 5 temporadas, 1 temporada, mas eu tinha uns 50 box só de séries. Porque, me dava vontade, eu ia lá, pegava o meu box, assistia a temporada que eu mais gostava, pulava os episódios que eu menos gostava. Realmente, isso aí sempre foi, pra quem é apaixonado, sempre foi uma realidade. E ele fala, se não os famigerados box de séries não teria vendido tanto, vendem até hoje. Complemento jornalista especializada em cinema e TV, Fernanda Pineda. Fofoca, né? O que eu acho mais específico desse período é um comportamento de ir assistir alguma coisa do passado pela primeira vez. A versão americana do The Office virou um fenômeno nas timelines de 2020 e meados de 2021, com muita gente se apaixonando só agora por uma série encerrada em 2013. Inclusive eu voltei a assistir o The Office essa semana e eu acho que eu tô na 5ª temporada de novo. Aí assim que saiu, assim que o Michael Scott sair, eu paro e pego outra série que eu gosto pra assistir, porque aí depois foi só ladeira abaixo, com pouquíssimos episódios divertidos de verdade. Acho bem curioso que no momento em que o home office foi compulsório pra muita gente por conta da situação de saúde, uma das séries mais comentadas na timeline era uma comédia sobre ambiente de trabalho. Talvez tenha sido até um jeito de matar a saudade daquela zoeira que sempre rola no escritório. Nesse sentido, rever histórias, músicas ou revisitar arcos de personagens queridos se torna confortável por já ter uma noção do que vai acontecer. Você retorna um conteúdo com um olhar diferente e ainda tem o conforto de saber que não vai ser surpreendido negativamente. Você não sente que está investindo aquele tempo de sofá à toa. É como reencontrar um velho amigo e saber que a relação de vocês continuou. Essa frase é o resumo perfeito mesmo disso. Eu, por exemplo, em relação à música, por exemplo, eu Leonardo, tenho uma dificuldade absurda de encontrar novas coisas feitas há 5 anos pra cá, por conta dos estilos musicais que eu gosto, de terem cada vez menos bons lançamentos, ou alguns nem terem mais boas bandas novas. Por exemplo, eu gosto de swing. Difícil você pegar bandas novas de swing ou de neo swing que sejam realmente boas e bacanas. Eu gosto de jazz, mas eu gosto de um tipo específico, 2 tipos específicos de jazz, a mesma coisa. Eu não gosto desse jazz pop, esse jazz punhetinha, de bublé, essas porcarias, esses lixos. Esse jazz de música de elevador também não suporto. Eu gosto ou de um jazz todo quebrado e porrada mesmo,
Ou eu gosto aí eu gosto de cool jazz, aí eu vou pros clássicos mesmo, não tem muito o que fazer. E aí, rock, nas mais diferentes vertentes. Cara, difícil ter alguma coisa nova, realmente boa, que te chame a atenção. Então, não é nenhuma questão de não querer conhecer, porque até poucos anos atrás, tinha uma ferramenta no Last.fm que ele media a sua idade musical, né? Baseado nas bandas que você ouvia, a média da idade das pessoas que curtiam aquelas bandas. E a minha média de idade sempre foi 25, 24, 27 anos. Mas se eu parar para analisar bem, a última banda que eu realmente me apaixonei, que eu descobri, tem uns 7 anos, cara. Assim, que foi uma banda nova, lançamento e tudo mais. E isso é muito ruim, sim. Então você acaba retornando o quê? Óbvio que isso é natural, você sempre volta pro que você mais gosta, né? Isso aí não tem como. Você volta para aquelas músicas que normalmente são as músicas que você gostava quando você era adolescente e o começo da sua vida adulta. E essas músicas normalmente vão te acompanhar o resto da tua vida. Uma outra coisa você pode olhar pra trás e falar assim, que coisa tosca, mas no geral, muita coisa que você escutou e amava naquela época, você vai seguir escutando e amando. A pandemia escancarou de vez o fato de que a gente não tem muito controle sobre muita coisa, o que por si só já gera bastante ansiedade. Prossegue a jornalista, que encontra eco com o que pensa outro jornalista, também escritor, Ricardo Alexandre, autor do podcast Discoteca Básica, sobre discos clássicos. Acho que pessoas estão tentando buscar saídas para um mundo inundado de informação e um sistema de comunicação que tende à ansiedade, as barras de rolagem infinita, as notícias 24 horas e 7 dias por semana o tempo todo. Ricardo continua explicando como a comunicação e o consumo de cultura mudaram nos últimos anos. Se você for pegar os mapas de consumo de atividade online de hoje em dia e comparar com os de 10, 15 anos atrás, a gente tinha os horários de pico, quando as pessoas chegavam do trabalho, quando as pessoas chegavam em casa ou quando as pessoas voltavam do almoço nas empresas. Hoje esse gráfico é uma barra maciça. As pessoas estão o tempo todo conectadas recebendo informações. É óbvio que é insalubre. Tudo em excesso é insalubre, né? Ele acha que o público já percebeu isso e cogita outras formas de se proteger em relação a isso. Está claro para as pessoas que faz mal. E eu acho que a gente não sabe muito bem como se proteger disso. Porque a relação de quem produz conteúdo é inundar todo mundo o maior tempo possível, continua. Arriscaria dizer que a tendência à cultura do conforto tem uma raiz aí, com as pessoas tentando se proteger desse universo hiperestimulado das novidades digitais, das atualizações frenéticas. Também é uma verdade, isso é uma verdade. Até a gente busca canais. Dá um exemplo do próprio YouTube. Ontem eu comentei num vídeo falando de um canal do Rick Beato. É um cara que, ele fala de algumas bandas novas? Fala. Mas no geral, ele fala de bandas mais antigas. E especialmente de bandas da minha época. E apesar dele ser muito mais velho do que eu. E o cara, acho que o cara dorme no formol, porque não é possível. O cara é tipo uns 20 anos mais velho que eu. E parece 10 anos mais novo que eu. O que, olha, pra você ter noção, o Keanu Reeves sente inveja desse cara. De tão moleque que você olha, o cara lhe parece. E é justamente isso. Você acaba retomando pra... Quando você tá muito irritado, você vai buscar coisas novas? Não. Você vai buscar alguma coisa que você sabe que vai te divertir. Você vai buscar aquela comédia que você já riu no passado. Você já assistiu 50 vezes, mas não importa. Você vai lá. Música é a mesma coisa. Livro é a mesma coisa. No momento que o negócio pega, você vai voltar para aquele livro que você sabe que vai te entreter, vai te divertir. E é justamente isso, se a gente fizer um paralelo com o próprio TikTok. Não só essa informação está sendo bombardeada o tempo inteiro com uma rapidez absurda, como a informação é de péssima qualidade no geral, a informação é ruim e ela tem que ser rápida. Rápida no sentido de você tem que passar essa informação de forma mais rápida possível. Então, é vídeo de 1 minuto, é vídeo de 1 minuto e meio, é vídeo de 2 minutos. Por isso que o TikTok faz esse sucesso todo. Porque as pessoas não conseguem manter a atenção por mais de 2 minutos em cada coisa. E essa que é a realidade. Por quê? Tá sendo bombardeado o tempo inteiro. Ricardo constata outra tendência que aconteceu durante a pandemia. O resgate de produtos culturais já comprados, mas não explorados por seus consumidores. Vi muita gente comentando que havia descoberto livros, discos, DVDs que já tinha anos em casa e nunca os tinha explorado ou consumido de fato. Sim, eu
na minha antiga biblioteca, eu chegava em sebo antigamente, e, eu tinha que fugir, na verdade, de sebo. Porque eu entrava num sebo, eu comprava 10, 15 livros. E aí, sempre que me perguntavam, pô, você vai conseguir ler isso tudo? Toda vez você compra isso tudo? Não importa, tá lá, um dia eu vou ler. Infelizmente, eu não pude... Eu não pude ler porque eu perdi a minha biblioteca, graças a... Bom, enfim... mas eu tinha essa mania, eu comprava 10, 15 livros. Às vezes tinha, feira do livro da USP. Uma vez eu fui numa feira do livro da USP, era uma época que eu tava ganhando muito bem no meu trabalho. E, todo mundo sabe, né? A feira do livro da USP é 50% de desconto. Eu saí daquela feira com mais de 30 livros. Um dia eu leio. E provavelmente eu teria aproveitado realmente esse período para pegar esses livros de Um Dia Eu Leio. Thiago Ney também reforça a influência do algoritmo na forma como ele pauta nossas vidas. À medida em que utilizamos serviços de streaming, ele aprende nossos gostos e nos oferece apenas programas, músicas e filmes que conversem com o que já acompanhamos. O algoritmo não é feito para nos desafiar, e sim para nos trazer aquilo que gostamos, que estamos acostumados, explica. Pineda concorda, explicando que a tendência é que esses canais de streaming produzam cada vez mais conteúdos a partir do que aprendem com nossos gostos através dos algoritmos. Será que são produções novas mesmo? Será que um remake honesto não é mais interessante do que o conteúdo que parece requentado? E é verdade. É o que eu sempre falo, Tanta premissa boa aí de filme que foi horroroso. Faz um remake daquilo. Em vez de fazer remake de coisa boa, faz remake de coisa que tinha uma premissa impressionante, mas roteirista, diretor, enfim, estúdio não conseguiram transformar aquilo num bom filme, numa boa série. E a outro ponto de vista, o da evolução tecnológica. O surgimento do digital e do 4K enterrou todos os acervos de filmes e telenovelas, porque é muito desagradável você assistir uma novela de 1990 numa televisão 4K. Não me importo. Inclusive, que quebrou. Eu tenho um Super NES que quebrou justamente o pino no videogame onde você encaixa a fonte. Eu jogava, eu gostava da imagem. Óbvio que se eu pegasse uma TV de tubo, a imagem ficaria ainda melhor. Eu pego para assistir DVDs, não me importo, que é 480p. Não me importo mesmo. Inclusive, odeio que estique a tela para widescreen. É que nem você pegar o Seinfeld, que foi lançado agora no Netflix, aquela desgraceira que eles fizeram de esticar. Eu odiei aquilo. Se é 4x3, vai ficar 4x3, não me importo. E a minha TV é 4K. Então isso aí também isso é lenda. Isso aí eu discordo completamente. Aí pode ser, mas aí sou eu, né? Eu não tenho essas babuzeiras de tipo, eu não vou jogar isso, olha que gráfico tosco, olha que jogo com gráfico tosco, olha que filme com efeito especial tosco, olha que não sei o que era tosco. Eu não tenho essas coisas. Então talvez seja por isso. Há uma certa urgência em refazer esses conteúdos para que eles se adequem aos nossos olhos. Nossos olhos mudaram. Não, os olhos não mudaram. Não. O jornalista também reforça que o mercado brasileiro não se arrisca em novidades há tempos. A gente vive uma crise de oportunidade muito grande, pois há uma tendência para a inércia e cada vez mais me parece mais improvável que veículos de mídia queiram assumir o risco, a responsabilidade de romper com essa inércia. Isso é um fato. E não é no Brasil. Isso aí é no mundo. Você acha que a Disney quer romper a inércia? Você acha que a Warner quer romper a inércia? Ninguém quer. No Brasil vivemos há muitos anos um momento em que o universo de cultura não dá mais espaço para novos nomes. O que antes era tido como uma missão, havia uma crença que você construiria um veículo com mais apelo, respeito e durabilidade se fizesse isso. Hoje as medições são muito mais imediatistas. A ideia de construir um veículo que vá viver da sua credibilidade a longo prazo não existe. Você tem que viver das métricas imediatas. Então você chega a uma situação em que programas de TV que historicamente levariam artistas novos não levam mais. Você pega uma trilha sonora de uma novela que era um espaço por excelência de lançamento de novas músicas que são compostas inteirinhas por regravações de clássicos da MPB e rádios que se concentram nas mesmas músicas de sempre. Por quê? Porque é mais vantajoso do ponto de vista imediatista. É muito preocupante isso, exatamente. É difícil você descobrir coisas novas quando essas coisas novas não aparecem pra você. Como sair dessa? Fuja das recomendações do algoritmo de streaming. Eu faço isso muito. O meu algoritmo no Netflix, principalmente, que é o mais antigo, né? Ele é doidão, porque ele fica me indicando um monte de coisa que eu não tenho o menor interesse de assistir,
mas também me indica coisas que eu não conhecia e eu sempre busco, eu sempre tô olhando coisas. Porque se fosse pelo algoritmo, por exemplo, eu nunca teria assistido Os Sete Prisioneiros, que pra mim é o melhor filme nacional dos últimos anos. O filme é sensacional, é ótimo o filme, mas dificilmente o algoritmo ia me indicar Os Sete Prisioneiros, porque eu não assisto coisa brasileira, no geral, do Netflix, uma ou outra coisa só. Então o algoritmo, ele me engana, né? Então o algoritmo, pra mim pelo menos, o algoritmo do Netflix, ele tá todo doidão, mas por conta do meu gosto variadíssimo. Pode parecer que no meu gosto não é variado pelos vídeos que eu faço aqui e tudo mais, porque obviamente, se eu ficar falando de coisas que eu adoro e tudo mais, são coisas que muitas pessoas acham porre, entendeu? Que nem vai sair agora no Star Plus, agora em fevereiro, o Kagemusha, do Kurosawa. Tenho certeza que metade das pessoas que assinam o canal, se assistirem, vão odiar o filme por conta do ritmo do filme. O ritmo é lento, é uma preocupação com a arte, e não é arte pela arte, a arte com um fim, mas ele tem uma lentidão na narrativa, normal nos trabalhos do Kurosawa. Então, mesmo coisas novas que eu assisto, eu sei que várias pessoas, a maioria das pessoas não vão gostar. Então eu deixo isso pra mim e tenho essas conversas. Agora nem mais no boteco eu tenho essas conversas, né? Antigamente eu tinha, mas nos últimos anos nem isso mais eu tenho. Mas é realmente, escapa do algoritmo, sempre que possível. Vai ler sites diferentes, sites de filme, sites que você não concorda, que indicam filmes. É sempre bom você ter uma visão mais abrangente. Tem um site, é que agora virou ele já foi muito melhor, mas chama Taste of Cinema. E agora virou um site tipo de top 10. 10 filmes não sei o que lá, 10 filmes não sei o que lá. Mas mesmo assim você descobre muita coisa bacana. Você descobre bastante coisa bacana por conta de algumas listas. Como eles são um site, eles podem se dar o luxo de fazer listas que poucas pessoas vão ler. Não é o meu caso, infelizmente, porque se eu fizer vídeos que vão ter poucos views, isso vai me sangrar financeiramente. Um site tem como fazer esse tipo de coisa. Inclusive, eu tive que parar a ideia do site por questões financeiras e do próprio computador, que, olha, eu tô resolvendo finalmente, mas o site, quando eu fizer, eu vou usar mais para esse tipo de coisa que eu, de repente, não posso, entre aspas, falar no canal. Eu posso fazer listas de indicação no site, porque faço textos curtos, quem quiser vai lá no site, acessa, busca e pronto, tá resolvido o negócio. Mas é um site que eu indico, o Taste of Cinema, para quem quer conhecer coisas novas e diferentes. Com relação a séries, com relação a cinema e séries, então, continuando, escape do algoritmo, né, e concorda, dando dicas de como fazer isso. Em relação à música, tenta ouvir rádios de lugares diferentes do mundo, que tocam coisas diferentes. Com relação a cinema e séries, veja o que recomendam nas redes sociais, procurem sites por aí. Se procurar, dá para achar muita coisa. Exatamente, é o que eu falei. Ricardo Alexandre faz cor e reforça a construção de um espaço para o novo como uma missão a ser encarada por veículos e profissionais, sejam novos ou velhos. Porque se ninguém romper isso, ninguém romperá. E isso é um mal do Brasil desde os roceiros. Eles destroem o terreno que eles próprios ocupam. Parece que é uma maldição que a gente carrega por muitos séculos. E é bem isso. E, essa matéria é muito interessante mesmo. Apesar de ser ser um texto curto, dá uma visão bem acurada do que a gente vem vivendo nos últimos anos e que a pandemia, na verdade, acabou exacerbando. E esse vídeo vai ficar monstruoso. Vai ficar monstruoso, mas dane-se. E o que você achou? Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas
E isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.